Então eu quero começar citando Sócrates. Você sabe que o Sócrates foi o professor do Platão. O Platão foi o professor do Aristóteles. Sócrates, Platão, Aristóteles. Esse grande trio grego. Sócrates dizia, saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Eu tive a oportunidade de fazer pré- e pós-operatório para o Dr. Michael DeBape no Methodist Hospital em Houston, por 2 anos e pouco. E eu cuidava dos pacientes que falavam português e os pacientes que falavam espanhol. E era muito caro fazer um check-up de 1 semana, 10 dias, no Methodist Hospital. Só gente muito rica ia lá. Chegava no jatinho particular, com segurança própria, etc. E naquela relação médico-paciente, na cabeceira do leito, aqueles multimilionários todos me diziam, doutor Ribeiro, eu daria tudo que eu tenho para recuperar a minha saúde. A maior riqueza minha, sua, de todo mundo, é a saúde. Sem saúde você não tem nada. Certo? Muito bem. No conceito de saúde, nós temos 4 níveis. Eu tenho a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional e a saúde espiritual. Essa frase é minha, espero que você goste dela. Quando a fisiologia é otimizada, o corpo desencadeia um processo de autocura. Não é o médico que cura. O médico às vezes até atrapalha a cura. É a natureza que cura. Nós temos essa força vital. Se nós entregarmos a matéria-prima suficiente, nós vamos construir saúde. Mas para construir saúde, eu preciso também de matéria-prima. Ninguém constrói nada no mundo físico sem matéria-prima. Certo? Então, o Sir Francis Bacon, o grande Francis Bacon, em inglês, ele dizia, conhecimento é poder. Eu sinto discordar dele. Eu acho que conhecimento não é poder. Conhecimento é poder em potencial. O conhecimento só é poder quando ele passa do campo do pensar para o campo do agir, somente quando colocado em prática. Então, a minha primeira recomendação para você é o seguinte, o que você vai aprender aqui, coloque em prática. Porque se ela só existir do seu pescoço para cima, é um mundo abstrato, não tem validade nenhuma. Ela vai passar a ter validade quando, além do conhecimento, você tem que desenvolver habilidades. Se eu tenho só o conhecimento e não tenho habilidade, esse conhecimento é abstrato. Então, conhecimento é poder quando aplicado. Já que nós estamos falando de recuperação de saúde, eu vou mostrar para você aqui como é que você adoece e como é que você se recupera. Então, de um lado eu tenho saúde, vocês estão vendo aí em azul, do outro lado tem doença. E em cima tem uma seta vermelha que vai de saúde para doença. Que vai acontecendo aos poucos, não é de repente. Nada na biologia acontece de repente, a não ser que seja um acidente de percurso. Mas então eu tenho, primeiro, energeticamente, eu não me sinto bem, depois eu começo, essa sensação vai se agravando, vai se acentuando, aí a minha funcionalidade eu já não vou poder trabalhar porque eu estou sentindo muito mal, e finalmente é estrutural, isso é cristalizado, aparece um tumor, aparece uma infecção, o que for. Tá? Então é energético, sensorial, funcional, estrutural. Como é que nós recuperamos a saúde? Do mesmo modo que nós adoecemos. Primeiro, nós vamos da doença agora para a saúde, essa seta azul aí embaixo. Primeiro, nós vamos melhorar, a gente melhora energeticamente, depois sensorialmente, depois funcionalmente e depois estruturalmente. Você está querendo saber o seguinte, como que a gente faz? Primeiro, para não ter doença, para manter saúde. E segundo, uma vez doente, como que eu retorno à saúde? Combater uma doença depois de manifestada é como combater uma doença depois de manifestada é como tentar cavar um poço quando se tem sede, ou fabricar uma arma depois que a guerra já começou. Quer dizer, o momento ideal de você tratar uma doença é não adquiri-la. O melhor tratamento que eu conheço para qualquer doença é não adquiri-la. É saber manter a saúde. Isso é fundamental. Certo? Restauração da saúde deve ser feita com nutrientes, não remédios. Remédio não restabelece a saúde.
Remédio, o máximo que o remédio faz é diminuir a sintomatologia. A terapia nutricional, que é o que nós vamos discutir, aumenta a resistência às doenças. Um paciente doente, ele é um paciente desnutrido, em algum aspecto. Está faltando um nutriente. Às vezes, faltando um nutriente só é suficiente. Se você perder o dente incisivo central, o seu sorriso vai ser comprometido. Você fala, mas eu tenho 32 dentes, perdi um, fiquei com 31. Mas não interessa, o seu sorriso acabou. O seu sorriso perfeito acabou. Porque você não tem um dente da frente. Esse mesmo conceito você pode levar. Às vezes a pessoa não tem potássio. Pode morrer porque o potássio está baixo. Só porque o potássio está baixo a pessoa morre. Tem uma arritmia cardíaca, tem uma parada cardíaca, tem uma fibrilação ventricular e morre. Por causa de um elemento, potássio. Pra você ter uma ideia. Como que a coisa funciona. Na nossa vida, no dia a dia, que você conhece do seu pai, do seu avô, do seu irmão mais velho, o que for, um indivíduo diagnosticado com 5 doenças crônicas, isso não é raro, a pessoa tem osteoporose, osteoartrite, diabetes tipo 2, pressão alta e doença pulmonar obstrutiva crônica, porque foi um fumante, toma no mínimo 12 medicamentos, que eu chamo de drogas, não é à toa que é chamado de drogas, por dia. Então essa pessoa que está aí tomando os 12 medicamentos, ela tem uma outra doença agora, que é a doença causada pelos medicamentos. Você não acredita em mim? É só você ler a bula de qualquer remédio patenteado. Está lá, eles são, por lei, são obrigados a colocar lá. O que o médico fala para o paciente? Não leia a bula, porque se você ler, você não vai tomar. E é verdade. Mas você tem a obrigação de ler, porque a sua saúde, você é responsável por ela. Você não pode delegar a sua saúde para o médico. O responsável número 1 é você, pela sua saúde. Então, você, para tomar um remédio, você questiona o seu médico. Mas esses efeitos colaterais aqui, como é que fica? É muito importante esse aspecto. Certo? De acordo com o Centro de Doenças e Controle e Prevenção em Atlanta, nos Estados Unidos, a 6ª maior causa de morte, hoje já não é a 6ª mais, mas eu tenho que mostrar um trabalho publicado para vocês. E o último que eu achei foi de 2012. Então eu tenho certeza que não é mais 573 mil americanos que têm problemas com remédio por ano, efeitos colaterais, e um total de 98 mil mortes. Isso em 2011, com reação adversa a medicamento. Isso que foi registrado, que o médico se deu o trabalho de acreditar que era o remédio, confirmar que era o remédio, comunicar para o CDC, em Atlanta, mas é muito mais do que isso. A maioria não faz nada. Tem a reação e fica por isso mesmo. Ninguém comunica lá. Isso aí são os comunicados. Pra você ter uma ideia. Então, isso aqui não é brincadeira. O efeito colateral, o efeito adverso. Tem trabalhos mais recentes, tem descrições científicas mais recentes, mostrando que pode chegar a ser a 4ª ou a 3ª causa de morte nos Estados Unidos, no momento. Porque nos últimos anos, desde 2012 até agora, a quantidade de remédio prescrito vem cada vez aumentando mais. Ou seja, tem mais gente tomando mais remédio. Certo? Alimento, Dr. Jeff Bland, que é o pai da medicina funcional, vivo ainda, atuante nos Estados Unidos, fiz vários cursos com ele. Alimento é a linguagem usada para se comunicar com genes. Como é que você se interfere num gene? Como é que você faz um gene calar a boca, por exemplo, um gene que não é desejável? Ou você estimula um gene desejável? O melhor modo que eu conheço, e mais barato, é via alimento. Então, o alimento é a linguagem usada para se comunicar com genes. Existe um estado de carência nutricional na base de todo adoecimento. O que significa isso? Se a pessoa está com uma doença crônica, eu tenho certeza que falta nela algum nutriente importante, e foi um dos causadores dessa doença desenvolver. Então, de onde que surgiu essa doença degenerativa crônica? Ela surgiu no indivíduo que não tinha uma nutrição adequada, perfeita, estava devendo, e aí predispôs. Então, essa frase é muito forte. É a base de todo adoecimento, um distúrbio nutricional. Certo? Pfeiffer foi um grande psiquiatra americano nessa linha de nutrição, e ele dizia, tem a chamada lei de Pfeiffer, leia aí.
Para cada medicamento que beneficia um paciente, há uma substância natural que alcança o mesmo efeito, sem os efeitos colaterais. Então, não interessa qual medicamento que você está tomando, existe uma substância natural que vai ter o mesmo efeito, do ponto de vista de sintomatologia, e ainda vai tratar a causa, sem efeito colateral. Essa é uma lei que você devia guardar para o resto da sua vida, certo? Vis medicatrix naturae é o poder de cura da natureza, conhecido também com o nome de energia vital. Quando a sua energia vital abandona o seu corpo, você é decretado morto. O que é morte? É quando a energia vital foi embora. Ela não existe mais no seu corpo, acabou. Não tem eletricidade mais. Então, existe essa eletricidade que existe no corpo, essa força de energia vital, ela tem um poder de cura muito grande. Se você deixar ela atuar e tirar os empecilhos, os obstáculos que estão atrapalhando, vai acontecer.